Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Bom, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog da minha semana. Bom gente, antes de continuar, eu deveria informar vocês que esse vlog é só do meu final de semana. Acabou que ficou muita coisa pra um vídeo só e simplesmente um dia e meio deu 30 minutos de vídeo. Então esse estúdio vlog mesmo é somente no meu final de semana. Ainda minha semana nem começou, porque essa semana ainda não acabou. Hoje é sábado, dia 30. E essa semana que vai entrar agora é minha semana de provas. Aí eu quero mostrar como vai ser a rotina, o quanto que eu vou enriquecer também, porque semana de prova, mais cursinho, mais exercício, tudo mexe com a minha cabeça, né? E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Bom, agora é 5h47. Hoje foi um dia super tranquilo. Eu aproveitei pra dormir, eu tava muito cansada. Hoje eu ia ter um simulado da FUVEST. Só que aconteceu um negócio, tipo, eu esqueci de colocar no celular pra carregar, o celular descarregou, o celular não despertou. Aí quando eu acordei, tipo, umas 6 horas, assim, no estalo, minha mãe também deu um estalo nela, a gente acordou, a gente foi ver o horário, já era 6 horas, 6 horas era o horário que a gente saiu. Então acabou que eu não consegui ir pro simulado. O simulado que eu tava muito esperando pra acontecer, só que aconteceu que, né, deu muito chateada. Enfim, mas aí eu acordei, eu dormi, assim, muito bem depois. Acordei um pouco tarde, aí eu almocei, eu assisti meus vídeos, eu fiz umas leituras, escrevi a palavra. Eu também, hoje eu tive uma entrega de docinhos pra fazer, eu fiz 150 docinhos, gente. Assim, eu tinha adiantado as massas, né, dos brigadeiros, eu vou pôr pra vocês aqui em algum dos lados pra mostrar, mas eu fiquei o dia inteiro fazendo docinho. Aí eu falei, não, depois que eu terminar, eu vou ir pra academia. Isso foi agora, foi 5 horas assim, já tinha terminado. Aí eu ia comprar uma caixa pra colocar os restantes dos docinhos, né, e também eu ia pra academia de lá, porque é caminho. Cheguei na academia, a academia estava fechada. Aí eu também já fiquei frustrada, né, tipo, poxa, nada que eu fiz hoje foi assim, como eu planejava. Eu vou fazer alguns abdominais, alguns exercícios e começar a estudar, porque hoje eu vou estudar, como a semana de prova vai entrar todas, eu preciso fazer redação, essas coisas tudo, e é isso aí. Bom, gente, eu já tinha acabado de finalizar, né, os exercícios, eu fiz alguns abdominais e eu fui separar alguns produtinhos que eu ia usar pra cuidar de mim e principalmente do meu cabelo ressecado. Mas enfim, aí eu separei esfoliantes, pré-shampoo, máscara e fui tomar o meu banho. Bom, gente, aí já pra finalizar o cabelo, eu gosto muito desse creme de pentear da Elseve, da nova linha deles, né? Pra cabelos que não tem tanto volume. No caso, meu cabelo é um cabelo muito fino, então dá a sensação que é mais volumoso, mais cheio, né? Aí eu usei esse sérum e o outro sérum da mesma linha. Aula de biologia, eu tenho que ver, e aula de biologia lá. Então eu tenho uma aula pra ver de zoologia, se eu não estiver enganada. Aí eu tenho duas... Bom, gente, eu assisti o meu estúdio vlog e tudo. Eu amo assistir essas coisas enquanto eu me arrumo. Aí eu comecei a me organizar. Esse dia eu tinha separado principalmente para organizar as minhas coisas e para estudar, rever alguns conteúdos de biologia. Eu tenho um caderno, que é um caderno que eu deixo somente coisas importantes. Então, termos importantes. Então, eu pego cada termo, fórmula, e eu anoto. Aí, no caso, eu anotei algumas coisas sobre a introdução mesmo de biologia, termos que, assim, são essenciais, que eu não posso esquecer, como as substâncias orgânicas que fazem parte de uns seres vivos, esse tipo de coisa, para quando eu for revisar o assunto assim por cima, eu só pego esse caderno e vejo os termos gerais mesmo. Aí eu fui estudando pelo resumo e a aula que eu já tinha visto.
gente, aí eu já tinha finalizado as anotações diante do que eu já tinha visto. E eu fui fazer Anki. Eu confesso que é a primeira vez que eu uso o Anki como forma de estudo. Eu já tinha pesquisado, já tinha usado algumas outras vezes, mas não igual dessa vez. As primeiras vezes que eu tinha utilizado o Anki não foi da maneira que eu esperava. Eu não sabia muito bem mexer, sabe, no Anki mesmo. Eu criava os meus próprios baralhos, porque eu não encontrava, baralhos que faziam a diferença realmente nos meus estudos. Até que eu comecei a estudar mais agora para o vestibular e um dos drives que enviam em grupo do WhatsApp, eu achei mais de 1.800 cards. E nesse dia eu fui tirar essa minha curiosidade, eu abaixei todos eles e fui fazer justamente um card que tem a relação com o que eu tinha estudado. Então eu estudei sobre a organização dos seres vivos, tudo, e foi muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sinto que assim, eu gravei muito mais as matérias de fato, o conteúdo, até coisas que eu não tinha estudado, fez com que eu gravasse a partir do Anki, que eu me aprofundasse mais depois. Então assim, foi uma maneira de estudo que eu adorei fazer, e agora eu tô fazendo com frequência, utilizando com frequência, porque eu senti que realmente faz muita diferença nos estudos. Bom, gente, aí eu já tinha finalizado, aí eu tinha dado uma olhada nessas estatísticas, né, que aparecem. Só que assim, sinceramente, eu não entendo nada. Como era o primeiro dia que eu tinha feito, assim, eu tava meio sem a noção do que cada coisinha significava, mas agora eu tô me habituando mais. Bom, gente, dia seguinte, domingo, meu dia favorito da semana. Acordei feliz, tomei meu café, lavei meu rosto, arrumei meu cabelo e hoje eu fui organizando meu dia. Bom, domingo é o dia que eu mais separo coisa pra fazer, que é o dia de fato que eu mais estudo no final de semana. Então eu peguei todas as coisas que eu tinha que fazer, redação, estudos pra prova, coisas do cursinho que eu tinha que adiantar, pra já ir começar a fazer as coisas, porque senão não ia dar tempo. E de domingo eu estudo com o meu namorado. De sábado ele tem cursinho, aí de domingo a gente se vê e a gente fica estudando juntos. Nesse horário, como era de manhã cedo, ele não tinha chegado, obviamente. Aí eu já comecei fazendo o meu Anki. Eu refiz o Anki de biologia que eu tinha feito. E também eu abaixei um aplicativo para controlar o meu tempo de estudo. Bom, gente, eu vou dar uma atualizada aqui pra vocês. Eu já adianto que eu tô com uma cara inchada. Por mais que ao mesmo tempo que eu acordei, assim, minha cara só para de ficar inchada quando eu passo pneu, pra vocês terem noção. Eu não sei se é tanto cansaço, mas enfim.
Eu não consegui acordar muito cedo hoje, porque ontem eu acabei dormindo um pouco mais tarde. Fui dormir lá meia-noite e meia, tudo. Mas assim, eu achei um horário bom. Eu levantei da cama 9 horas e fui fazer as minhas coisas. Bom, eu vou falar pra vocês como que eu organizei o dia de hoje. Hoje eu separei... Calma, deixa eu pegar. Eu anotei aqui, já fiz a minha organização. E como que vai ser? 10h30 eu parei pra organizar. Eu já tomei meu café da manhã, já escovi meus dentes, já lavei meu rosto. Aí, 10h45, eu fiz meu Anki de Biologia, que eu acabei de terminar. 11h15, eu vou ver uma aula de Geografia. Agora é 11 horas. Então, como eu terminei o Anki bem rápido, eu não esperava que seria tão bem. Mas assim, como eu refiz o Anki que eu fiz ontem à noite. E, sinceramente, gente, Anki tá funcionando muito. É a primeira vez que eu fiz o Anki. E, assim, tinha algumas coisas lá que eu não tinha nenhuma noção, sabe? Mas, assim, só de ver o Anki... Assim, as respostas que tem depois, né, das perguntas que eu não soube responder ontem, eu já memorizei, eu já sei explicar, eu já consegui fazer uma correlação com os conhecimentos que eu tenho. Mas voltando aqui. Aí agora eu vou ver uma aula de geografia. Eu vou decidir ainda se vai ser geografia contemporânea, porque é uma das listinhas ali, uma da checklist. Aí, meio-dia, eu vou tomar um banho. 12h40 eu vou ler um pouco e também ver o restante das aulas de biologia que eu tava fazendo, que eu não terminei uma aula. Aí eu quero terminar essa aula e fazer mais exercícios. E outra coisa, gente, hoje meu namorado, ele ia ter simulado, só que ele não vai. Ele não vai porque ele faz cursinho de sábado. Só que o cursinho dele é tipo das 7 até 7 horas da noite. Então assim, é bem cansativo. E como ele já fez semana passada, e no cursinho dele sempre tem também simulado, ele faz cursinho na USP, na FEA, sabe? Acaba que eles têm sempre simulado. Aí hoje ele não vai, ele vai vir aqui. Só que assim, gente, tem um monte de coisa pra estudar também, né? Aí eu vou pôr ele pra estudar aqui do meu lado e vou fazendo as minhas coisas. Mas aí eu vou ter que dar uma atençãozinha pra ele, coitado. Aí eu já separei um horário aqui também. Aí, 1h10, eu vou organizar o meu cronograma da Poli, porque assim, gente, eu já tô numa nova apostila, inclusive eu vou mostrar essa apostila aqui pra vocês, calma aí. Aqui, ó, esse aqui é minha apostila nova, do cursinho. Eu faço na Poli Saber, na unidade do Tatuapé, e eu tô achando maravilhoso, eu tô amando as aulas, amando os professores, só que eu acabei atrasando, gente, desculpa, mas eu acabei atrasando o conteúdo da minha primeira apostila. Então eu preciso desatrasar para não ficar atrasada nessa apostila nova. Porque essa foi minha primeira semana, né, de aula com a apostila nova. E assim, gente, tá bem assim, porque como eu não terminei, né, e também foi uma loucura, uma loucura. Eu vou falando ao decorrer do vídeo pra não ficar muito assim, massivo o que eu tô falando agora. Mas enfim, aí eu vou organizar, fazer uma checklist, né, de todos os conteúdos que eu não vi ainda e quais eu preciso ver, porque da apostila passada eu respondi, tipo, eu fiz mais do que a metade dos exercícios, só que eu quero fazer todos, principalmente das matérias de exatas, que eu tenho mais dificuldade. Aí depois eu vou fazer minha redação, às 2h30. Às 3 eu vou fazer Anki de Geografia. 3h30 eu vou parar de novo e voltar para a redação, que eu gosto de dar esses intervalinhos, porque é assim que eu faço no Enem. E às 4h15 eu vou estudar Biologia, mais a Biologia, porque eu tenho prova vou ter prova amanhã na escola. Então, é um outro conteúdo diferente do que eu tô vendo. Só que o que eu tô vendo agora já é mais próximo do que vai cair na prova. Só que assim, na prova é coisas mais específicas. Então eu vou ver. Eu também preciso fazer outras coisas hoje. Gente, tem tanta coisa pra fazer que eu não sei onde eu coloco a minha cara, sabe? Porque o que eu tenho a mais pra fazer? Eu tenho prova de matemática essa semana. Eu sou péssima em matemática, eu tenho que começar a estudar desde amanhã. E eu tô muito preocupada, porque eu não quero ficar de recuperação em matemática. Assim, gente, não, matemática tem uma praga em mim que alguém coloca. Não é possível, eu juro pra você. Eu tô quase na benzedeira pra me benzer, pra tirar alguma coisa de ruim em matemática que eu tenho. Tão ruim que eu sou em matemática. Acho que não é nem que eu sou ruim, é que na hora da prova, não sei o que acontece, eu fico nervosa. Aí eu erro tudo. Mas enfim. Aí eu vou organizar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu geralmente coloco assim tudo que eu tenho que fazer nessa lousinha, ó.
tudo que eu tenho que fazer na semana. Pra vocês, vai estar invertido, porque eu tô gravando com... Deixa eu virar a câmera, calma. Câmera pra vocês conseguirem ver o que eu tô falando. Aqui, ó, gente. Então, por exemplo, eu coloco todos os conteúdos que eu tenho que fazer e tarefas também. Então, assim, o que eu quero fazer é justamente isso aqui. Então, assim, o Anki já eu vou dar o checkzinho, porque eu já fiz o de biologia. Estudar biologia, prova, redação, exercícios eu já fiz. Aí eu tenho uma tarefa também de redação, para uma prova que eu vou ter de segunda fase da FUVEST. Aí aqui eu vou ter que fazer o cronograma, que no caso é o cronograma da Poli, e TMs, que são tarefas mínimas de química e física também, que eu tenho que incluir. Mas assim, deu pra entender? Aqui eu coloco assim, no geral, o que eu quero fazer nessa semana, que inclusive é muita coisa. E aqui é no dia. Inclusive eu vou ter que colocar mais ali, porque, né? Mas enfim, aí são coisas que eu tenho que fazer pra adiantar a minha vida. Mas enfim, galera, agora eu vou ver essa aula de geografia, eu vou decidir qual geografia, qual frente eu vou ver de geografia. Eu acho que vai ser geografia contemporânea ou talvez mais a geologia da coisa, sabe? Porque é algo que eu tenho mais dificuldade. E é isso. Bom, gente, ainda falta 20 minutos praticamente. Eu já assisti a aula de cartografia, é só uma introdução. E também já assisti tudo, ó. Foram 18 minutos de aula. E agora eu vou ler alguns materiais que eles disponibilizam. Eu não sei se pode mostrar a plataforma, mas eu só vou mostrar, tipo, essa parte aqui, que são os materiais que eles dão pra gente ver. Então, por exemplo, agora eu vou querer ler um pouquinho mais sobre a introdução de cartografia. Aí eles deixam, tipo, esse material aqui pra eu fazer a leitura, sabe? Uma leitura básica, independente do que vai ter aqui, eu já vou acrescentar nas minhas anotações. Mas aí eu também vou fazer os exercícios. Eu não sei se vai dar tempo de fazer os exercícios agora, mas eu vou dar uma lida nesse material aqui no tablet mesmo. Bom, gente, eu terminei a leitura. Assim, como eu fiz algumas anotações durante a leitura, eu acabei me atrasando. E também eu demorei um pouco pra começar, porque eu fui pegar alguma coisa pra comer, aí eu já peguei no celular, encaixei. Então, agora era o horário pra eu começar a minha aula, rever uma aula de biologia, só que tipo, eu atrasei uns 20 minutos, que eram os 20 minutos que eu ia tomar banho. Então agora eu vou tomar banho e vou ter que lidar com esse atraso de
minutos, eu vou tentar ver a aula um pouco mais rápido pra eu conseguir fazer tudo que eu fazer hoje. Mas é isso, agora eu vou tomar banho e eu volto aqui bem. Bom, gente, aí eu já estava fazendo, né, a continuação de uma outra aula de biologia, dando continuidade para o conteúdo. Eu fui rever algumas teorias básicas mesmo, para começar a entrar mais no estudo da célula, de fato. No meu cursinho, eu tenho aula de biologia, tudo certinho, só que durante praticamente 1 mês e meio do cursinho, eu não tive nenhuma aula de biologia. O professor, não sei, acabou saindo, a professora acabou saindo, então entrou um professor, só que ele passou o conteúdo muito rápido, acabou que eu nem entendi muito bem o que ele queria dizer. Aí esse professor saiu, aí entrou outro professor com uma didática totalmente diferente, e ele não retomou, assim, o conteúdo de fato, sabe? Então, por isso que eu tô estudando bastante biologia, porque eu sinto que é um ponto que eu tenho facilidade e eu preciso melhorar, porque pode ser um ponto forte pra mim na hora da prova, pensando que eu tenho mais dificuldade na área de exatas. Em relação a exatas, biologia é a matéria que eu tenho mais facilidade. Então eu tô tentando levar como estratégia mesmo, estudar biologia e química, porque física e matemática pra mim no vestibular não dá, por mais que eu ache física muito mais interessante, o foco. Então, acaba que eu tenho mais facilidade em biologia e em química. Eu gostaria também de aproveitar, gente, esse tempo para agradecer vocês. Para mim, gravar no YouTube sempre foi um sonho, compartilhar essa rotina com vocês, ter pessoas ao meu redor que têm uma rotina parecida. A gente que é estudante, vestibulando, a gente sabe o quanto que a rotina de estudante é tão solitária, ao ponto às vezes de não ter pessoas que têm o mesmo, às vezes até mesmo objetivo que a gente, ou o mesmo pensamento, ou até rotina, faz com que a gente não, às vezes, consiga interagir do jeito que a gente queria, conversar sobre coisas que a gente queria. Então, criar essa comunidade aqui com vocês, pra mim, tá sendo muito importante, fazendo um diferencial muito grande na minha rotina dos estudos, porque são pessoas que eu sinto que eu posso compartilhar, falar as coisas que eu penso, como tá a rotina, dividir mesmo a rotina de estudos sem parecer chata. Bom, mas eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô postando por aqui. Eu aceito recomendações, ideias de vídeos, perguntas sobre qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas. Eu amo muito interagir com vocês e eu agradeço o carinho de todos mesmo. Deixa meu coração super quentinho, me deixa super animada, motivada pra postar, pra estudar. E é isso, obrigada, gente.
Bom, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Acabou que eu gravei muito pra vocês. Eu ainda tô pegando um pouco da noção do quanto que eu tenho que gravar. Mas esse foi o resultado do resumo, dos resumos que eu fiz no caso de biologia. E depois eu e ainda meu namorado, a gente continuou estudando. Ele ficou estudando matemática, eu fiquei organizando os conteúdos que eu tinha que pegar do cursinho, fazer um checklist que eu tinha falado no início do vídeo. E eu continuei estudando até eu não aguentar mais. Nesse dia eu estudei até de madrugada. Inclusive vai ser o próximo vídeo, é a continuação desse vídeo. Porque, gente, juro pra vocês, eu acabei estudando demais. E o vlog já ficou muito longo, então eu resolvi já encerrar por aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, comenta, fala o que você achou sobre o vídeo. Todo comentário eu sempre recebo com muito carinho e gratidão. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.